Como colocar limite nas pessoas? Não, isso não tem nada a ver com egoísmo. Tem a ver com você viver uma vida mais saudável, mais equilibrada. Primeiro de tudo, vamos entender o que é limite. O que são limites? Os limites são fronteiras invisíveis que estabelecemos para proteger o nosso estado emocional, mental e físico. São essenciais para termos uma relação saudável e ter uma vida mais saudável, uma vida mais digna, uma vida com mais respeito. Porque quando colocamos limite nas nossas relações, colocamos limites, impomos limite para as pessoas, a gente tem uma vida mais respeitada. Até a gente mesmo nos olhamos com um olhar mais respeitado para nós mesmos. A nossa autoestima, o nosso autoconhecimento de nós mesmos vai adquirindo mais resiliência, porque a partir do momento quando você coloca limite nas pessoas, você está abrindo um leque de possibilidades para você mesmo, para você ter uma vida mais próspera, uma vida mais digna. Se você for do tipo daquela pessoa que sempre diz sim para todas as situações, sempre diz sim para todas as ocasiões, sempre está aberto para todas as pessoas, e vai fechado para si mesmo, você vai fechado para as suas possibilidades, para as suas resiliências, para a sua própria autonomia de vida, porque você sempre diz sim para as pessoas. Você não sabe colocar limite, impor limites, colocar fronteiras entre você e o outro. Limites, ficamos muito sobrecarregados. Imagina você trabalhar em qualquer setor e chegar lá, você faz tudo que aquelas pessoas mandam você fazer. Os outros, enquanto isso, estão descansando e você está sobrecarregando, enquanto as pessoas não estão fazendo nada. E você está vivendo uma vida no seu limite. Então, entendendo o que é limite, quais são essas fronteiras que você deve separar entre você e o outro? E por que é importante colocar limite? Quando você coloca claramente quais são os seus limites, você impõe limite nas suas relações, você está deixando as coisas bem claras, o que é aceitável para você em suas relações ou não. Quando você coloca limite nas suas relações, quando você coloca limite nas pessoas, quando você impõe limite, as relações, as situações, as circunstâncias ficam bem mais óbvias, porque você deixou desde o início as coisas claras, você colocou logo o seu limite de início. Por exemplo, você chega no local de trabalho, você é novato. Você vai logo determinando para aquelas pessoas quais são o seu limite. Você não precisa ser rude, não precisa ser grosso. Você só precisa estabelecer limite. Porque se você não estabelecer limite, muitas pessoas querem montar em cima de você. Além disso, você evita muitos conflitos e você deixa estabelecido o que é aceitável para você ou não. Como fazer isso na prática? Então vamos lá. Primeiro você tem que ter autoconhecimento, ou seja, ter conhecimento de si próprio. Você tem que saber o que é tolerável para você, o que você tolera, o que é aceitável para você. Entender as suas necessidades, os seus valores, o que é que lhe incomoda tanto. Portanto, conhecer-se, conhecer a si mesmo, você se conhecendo, é essencial para que você estabeleça limite nas suas relações, limite nas suas pessoas. Também é muito importante você ter uma comunicação clara, você falar claramente. Se você quer dizer não, por exemplo, você tem algum colega que chama você para sair, você não está afim de sair, você diga não, não estou afim, ponto final. Não precisa ser rude nem grosso, mas falar claramente, abertamente, ter uma comunicação clara. Mas também falar com gentileza com as pessoas, né? Ter esse senso de uma comunicação assertiva. Uma comunicação clara, portanto, assertiva. Também ser consistente com seus limites. Não adianta você falar um não e depois falar vários sim, você querendo dizer não. Isso não adianta, você tem que ter consistência. Também para você impor limite nas pessoas, você também precisa respeitar as pessoas. É uma via de mão dupla. Você tem que pôr limite nas pessoas, tem que ser respeitado pelas pessoas e também respeitar as pessoas. Limite não significa que você vai ser grosso, vai ser rude, vai ser estúpido com as pessoas. Limite significa que você vai estabelecer uma regra, vai estabelecer uma fronteira que não é palpável. Uma fronteira que não é visível, mas é uma fronteira que será verbalizada, será falada. Muitas pessoas nesse meio tempo que você vai ter essa comunicação, você vai verbalizar, você vai falar como você está se sentindo. Muitas pessoas, porque você talvez tenha sido uma pessoa passiva o tempo inteiro, não dando limite nas pessoas, não impondo limite para as pessoas. Então muitas pessoas normal que vão sair da sua vida, porque muitas delas estavam só na sua vida em decorrência de você dizer diversos sims para elas e dizer diversos não para você, mesmo não sendo implícito dentro de você. Você não falava abertamente para você mesmo os nãos e os sim para os outros. Portanto, se essas pessoas saírem da sua vida, deixa elas irem, deixa elas serem livres. Porque, afinal de contas, você está tendo autoconhecimento de si mesmo. Você está colocando limite nas pessoas, você está impondo limite, você está se respeitando. Não adianta só você respeitar o outro e não se respeitar.
Desse jeito não existe um respeito de fato, um respeito verídico. E colocar limites é uma forma de você ter autocuidado com você mesmo, de você se priorizar. Muitas vezes ouvimos muitas coisas em relação a você priorizar as pessoas e você se deixar de lado. Muitas vezes ouvimos que devemos amar o próximo, mas não percebemos nessa frase tão maravilhosa que amar o próximo como a si mesmo. Mas você está se amando ou você está se doando demais para as pessoas? Como você vai amar outro se você não se ama, se você não se prioriza, se você não se cuida, se você não põe limite nas suas relações e você só diz sim para as pessoas e diversos não para vocês? Como está sendo esse autocuidado com você? Como você está se priorizando? Como você está se olhando? Então, é importante a gente não sermos egoístas, no sentido de olhar para o próximo e não enxergar ele como um próximo, como um ser humano, como esse valor que a humanidade tem, e no meu ponto de vista, no meu ver, é algo tão essencial, a gente enxergar o outro, a gente ter empatia com as outras pessoas, mas isso não deixa de ser algo natural se a gente não nos olharmos, se a gente não nos vermos, se a gente fingirmos que não existimos e olharmos mais para os outros do que para nós mesmos. E isso, nesse olhar tão vago, a gente se coloca nisso, de pôr limite nas pessoas. Você impõe limite nas pessoas, nas situações, nas circunstâncias, você está dizendo sim para você. Você está tendo autorresponsabilidade por você mesmo. Você está se priorizando, você está tendo autocuidado. Não precisa ser rude, não precisa ser grosso, mas precisa se priorizar, se colocar como primeiro plano. Precisa impor limite nas pessoas, porque muitas pessoas tendem a lhe desvalorizar quando você não impõe limite neles. A gente quer fazer você de gato e sapato. Isso seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, seja em amizade, qualquer setor. Se você não estabelecer limites claros, muitas pessoas vão fazer você de gato e sapato. Vão passar por cima dos seus sentimentos, passar por cima das suas éticas, passar por cima das coisas das quais para você é algo insustentável. Você vai engolindo o sapo das outras pessoas. Por que você não impõe limite? Então estabeleça limites com a comunicação clara e assertiva. Se você gostou do meu vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal. Toda semana eu trago vídeo novo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamentos. Obrigada por me ouvir. Se inscreva no meu canal e até a próxima semana. Tchau!